Bom dia. Dando continuidade à nossa videoaula, né? Vamos estudar agora a segunda parte de integração de funções racionais e irracionais. Na aula passada, nós estudamos a integral indefinida de algumas funções irracionais, né? Agora nós vamos estudar a integral de algumas funções irracionais. Então, nós já vou passar rapidamente os slides, né? Até chegar à parte que vamos começar hoje, certo? Nós começamos a aula da sexta-feira, né? Lembrando a técnica de mudança de variáveis. Já foi visto esse exemplo. Aqui, aliás, consideramos alguns exemplos. E nós construímos uma tabelinha, né? Integração, né? À medida que vocês vão avançando, adquirindo novas técnicas, obviamente a tabela vai crescendo, né? É bom que vocês tenham uma tabela perto de vocês. E é bom que vocês mesmos façam a tabela, aí fica mais fácil memorizar, né? Bom, temos uma tabela que todo mundo já sabe fazer esse tipo de integrais. E aqui nós começamos a estudar três tipos de integrais, né? A primeira integral de funções que nós chamamos simples, né? A segunda integral que nós estudamos é da forma, vou marcar aqui com amarelo, integral dessa forma que está aqui. Então, qualquer integral dessa forma aqui, nós já sabemos resolver. A su vez, e qualquer integral dessa forma aqui também já sabemos resolver. Certo? Foi aqui que nós paramos. Foi na página 19, certo? Então, agora nós vamos estudar integrais de qual forma, né? Vamos ter integrais dessa forma que está aqui. Vejam que essa integral que está aqui, ele se diferencia da integral que estamos sexta-feira, porque embaixo tem raiz. Na aula passada nós temos integrais que embaixo não tinha raiz, aqui tem raiz, né? E a segunda integral que vamos estudar vai se integrar da forma quando no numerador nós temos um polinômio de grau 1, um polinômio linear, né? E aqui no denominador é a mesma coisa que temos no denominador na integral anterior, né? E também temos aqui de lambuja, né? Vamos a estudar a integral dessa forma que está aqui. Vejam que essa integral dessa forma que está aqui é muito parecida com a primeira, né? Só que aqui está multiplicado por um fator aqui, fator linear, né? É x mais f. Certo? Obviamente, o e tem que ser diferente de zero, né? Porque se é igual a zero, aqui tem uma constante f, e a constante pode ser retirada da integral, o que implicaria que esse caso aqui seria o mesmo que o primeiro. Tudo bem? Tá certo, então. Vamos começar, então, a analisar a primeira integral. Essa integral que está aqui. Certo? Vamos analisar primeiro, então, essa integral que está aqui. Aqui, nós supomos aqui que o a é diferente de zero, né? Porque se a é igual a zero, a integração é muito fácil. Tá certo? Então, como a é diferente de zero, então a pode ser positivo ou pode ser negativo. Vamos fazer o análise para o caso de a ser positivo. Certo? A maior que zero. Então, se a maior que zero, como eu dizia, né, sempre em casos assim, é recomendável, ou é mais fácil, que o coeficiente da potência x ao quadrado seja igual a 1. Isso aí é fácil de transformar, né? Então, você vai fatorar pelo coeficiente de x ao quadrado, né? Seria o a. Então, coloca em evidência e você escreve dessa forma que está aqui, certo? Aí, o segundo passo é retirar esse a. Então, aqui tem raiz quadrada de a vezes esse parênteses que está aqui. Nós sabemos o seguinte, né? Quando temos raiz quadrada de AB, tem uma propriedade igual que a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B, desde que A e B sejam positivos, né? Que é o caso aqui. Então, aqui você, no denominador vai ficar o quê? Raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais bx sobre A mais CA. Então, aí vai ficar 1 sobre raiz quadrada de A como é constante, escrevemos fora, né? Ficou esse aqui. O próximo passo, que já escrevi aqui, é observar os dois primeiros termos, que estão em parênteses aqui, né? Dentro da raiz. E olhar ou determinar o desenvolvimento de um binômio que contenha os dois primeiros termos. Ou seja, se você vai desenvolver esse binômio, os dois primeiros termos têm que conter esses dois termos que estão aqui. Certo? Por exemplo, nós escolhemos isso aqui, né? X mais b sobre 2a ao quadrado. Por quê? Se eleva ao quadrado x ao quadrado,
está aqui, está aqui, mais o dobro do primeiro pelo segundo. Quando você multiplicar o dobro de x e b sobre 2a, vai dar igual ao quê? Bx sobre a, que também está aqui. Então, aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer b ao quadrado sobre 4a quadrado, não é? Como aparece aqui somando, então vai subtrair aqui. Vendo aqui? Subtrai, né? E aqui fica c sobre a, como está. Tudo bem? O próximo passo é o que? Fazer uma mudança de variáveis. Qual vai ser a mudança de variáveis, né? A mudança de variáveis que vamos fazer é x mais b sobre 2a. Aqui vai ser igual a t, por exemplo, né? Obviamente, nós vamos passar agora da integração com relação a x a integração com relação a t, certo? Então, precisamos saber aqui igual diferencial de x. Para isso, pegamos diferencial do lado esquerdo e diferencial do lado direito. Portanto, dx vai ser igual a dt. Está aqui. Aqui nós temos t ao quadrado. E aqui vamos ainda escrever aqui. Vejam que essa diferença aqui de dos termos, ou ele pode ser positivo ou negativo. Certo? Positivo ou negativo. Beleza, aqui. Ah, tá aqui, né? Nós temos a integral que está aqui. Então, vejam aqui o que vamos fazer. Como aqui a gente não sabe o sinal dessa expressão que está aqui, vamos anotar com mais ou menos k ao quadrado. Assim, tá vendo aqui? Mais ou menos k ao quadrado. Porque não sabemos se é positivo ou negativo. Essa integral que está aqui, essa integral dessa forma, quando temos integral dessa forma que está aqui, a primitiva desse aqui é muito fácil de lembrar. É igual a logaritmo neperiano. Veja aqui, né? Então, integral dessa forma aqui. Para chegar aqui ao resultado é uma mudança de variáveis, mas a gente vai escrever já o resultado pronto, né? Então, se nós temos uma integral dessa forma aqui, dt sobre raiz quadrada de t ao quadrado mais ou menos k ao quadrado, é igual a quê? Logaritmo neperiano de módulo de t mais, e aí repite o que está no denominador que está aqui. Raiz quadrada de t ao quadrado mais ou menos k ao quadrado. Aqui seria mais, se aqui nós temos mais. Seria menos, se aqui temos menos. Tá certo? Então, em princípio, agora nós sabemos resolver essa integral que está aqui quando A é positivo. Certo? Agora vamos a considerar o caso quando A é negativo. Tudo bem até aqui, esse método? Se tem alguma dúvida? Vamos ao chat aqui para observar se tem alguma dúvida. Tudo ok, né? Vamos a voltar. Tá certo, então vamos agora a considerar o caso quando A é negativo. Quando A é negativo, da mesma forma você vai, vamos a transformar o A em negativo, né? Vamos a tentar fazer de alguma forma que o coeficiente de x ao quadrado seja igual a 1, né? Podemos fatorar o A, mas temos que levar em consideração que agora o A é negativo, então já não podemos escrever lá fora raiz quadrada de A, porque é negativo, né? Então temos que ter cuidado, então. De tal forma que quando vamos a fazer as simplificações, essa integral que está dessa forma que está acá com A negativo vai ser reduzida a uma integral dessa forma que está aqui. Certo? E essa integral dessa forma que está aqui, como já sabemos, é um arco seno, né? Já sabemos, já vimos já nas aulas anteriores, né? Que a integral dessa forma aqui, que é igual ao arco seno de tx. Tudo bem? Então, com esses dois casos, nós concluímos que nós podemos, então, resolver qualquer integral dessa forma que está aqui, seja o A positivo ou A negativo. Certo? Agora vamos estudar o segundo caso. O segundo caso não vou dizer que é parecido ao primeiro, né? Tem uma parte, vejam que para ser parecido ao primeiro, o A maiúsculo tem que ser igual a zero. Se A maiúsculo é igual a zero, então aqui teria B, né? Maiúsculo. Ficaria só B maiúsculo no numerador. Mas como é constante, você retira a integral e vai ficar parecido ao anterior. Então aqui vamos a considerar de novo que A maiúsculo e A minúsculo são diferentes de zero, né? Então vamos a considerar agora esse caso aqui. A ver como integramos essa função aqui. Lembrando que A maiúscula é diferente de zero. Esse tipo de integração aqui, o método é muito parecido àquele que nós estudamos na aula passada, onde não tínhamos raiz embaixo, sem a raiz embaixo.
Se vocês lembram, o que nós fizemos para calcular tipo integral? Nós derivamos o denominador e a derivada colocamos aqui no numerador, né? Esse método vai ser a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, o que fazemos aqui, né? Aqui a gente vai fechar o olho, vai pegar a caneta e lá vai fazer o quê? Vamos a derivar o que está dentro da raiz. Certo? Deriva. E aí você vai escrever aqui. Certo? Você escreveu aqui. Certo? Porque a derivada que está dentro da raiz é igual a 2ax mais b. Está aqui. Fechou o olho, né? Agora é uma hora de quê? De multiplicar ou subtrair coeficientes de tal forma que nós obtenhamos no numerador essa expressão que está aqui, ax mais b. Então, veja aqui, para obter ax mais b, nós temos que multiplicar por 2a, dividir por 2a, porque aqui o coeficiente de x, o coeficiente é igual a 2a. Aqui cancela, então quando cancela fica 1, aí multiplica por a. Então, quando você multiplica a sobre 2a vezes 2ax, você vai obter ax. Tá certo? Tem ax. Só que você também aqui, quando multiplica por a sobre 2a, você também vai multiplicar esse vizinho aqui. Certo? Vai ficar a vezes b sobre 2a. Como apareceu, então você vai subtrair aqui, tá vendo? Já subtrai aqui. E aqui, para ficar b maiúsculo, então vou somar b maiúsculo. Certo? Então, uma coisa de multiplicar e subtrair ou adicionar, depende do caso, né? Tudo bem? Uma vez feito isso aqui, veja que a primeira coisa que tem que fazer é derivar o que está dentro da raiz. Uma vez que derivou, você vai escrever no numerador. A partir dali, você vai escolher constantes adequadas, de tal forma de transformar o numerador em uma igualdade aqui, a mesma. Certo? Uma vez que está assim, o próximo passo é vamos a dividir a integral em duas integrais. Certo? Ou seja, esse termo que está aqui divide pela raiz e mais esse termo que está aqui no segundo parênteses divide pela raiz. Tá certo? Então vamos lá. Então, essa é a integral do primeiro termo, mas lembrando que a sobre 2a é constante, já escrevemos fora da integral. O que ficou? Ficou 2ax mais b, está aqui, sobre a raiz. O próximo integral, né, vai ser igual à integral de b menos ab2a, mas isso aqui é constante, tá vendo aqui? Já podemos escrever fora. E a integral de que de x, a raiz. Se vocês observam a segunda integral, que seria esse que está aqui, esse já é do caso anterior. Então já não precisa ser analisado aqui, porque a gente já sabe resolver. Então, o nosso pequeno problema vai ser agora em resolver a primeira integral. Mas a primeira integral é muito fácil de resolver, né? Certo? Observem aqui, nós temos aqui 2 vezes ax mais b vezes diferencial de x. Toda essa expressão que está aqui, a gente pode escrever como sendo o quê? Diferencial do quê? De ax ao quadrado mais bx mais c. Se a gente desenvolve essa diferencial, vai ficar o quê? Derivada do parênteses, vai ficar 2ax mais b, que nós tínhamos aqui, e vezes dx. Então, são equivalentes, né? Essa expressão que está aqui é equivalente à diferencial dessa função aqui. Certo? A segunda aqui, integral, escrevemos como está, porque já sabemos resolver. Voltamos aqui. E aqui vamos fazer uma mudança de variáveis. Ax ao quadrado mais bx mais c. Veja que aqui eu esqueci o a. Aqui tem o a. Certo? Não é que sumiu por mágica. Foi por descuido, tá vendo? Então vamos fazer aqui então a mudança. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a t. Faz a mudança de variáveis para ficar aqui dt raiz quadrada de t. Mas 1 sobre a raiz quadrada de t é fácil encontrar a primitiva, né? A primitiva é essa aqui. A primitiva, na verdade, vai ser aqui, raiz quadrada de t sobre 2. Como está aqui, né? Ou duas vezes, aliás. Vai ser 2 vezes raiz quadrada de t. Mas esse 2 que está aqui vai cancelar com o 2 que estava aqui. Ficou raiz quadrada de t. E aqui, como podem observar, a segunda integral eu vou repetindo porque ela não é difícil de fazer. A gente já sabe fazer. E aqui, finalmente, aqui vamos a voltar à variável original. Que representava t? Está aqui. Certo? Traz aqui. Substituir. E aqui a gente, quando termina de fazer essa segunda integral, aqui adiciona uma constante. Certo? Como falei aqui, observamos que essa integral que está aqui já foi analisada no caso anterior.
Tudo bem? Isso seria com relação a esse, né? E, por fim, agora temos as integrais dessa forma que está aqui. Veja que a integral que está forma é parecida ao primeiro caso, exceto que nós temos o primeiro fator. Então, essas integrais que estão aqui, eles se reduzem ao primeiro caso quando faz a seguinte mudança de variáveis, né? 1 sobre x mais f igual a uma nova variável, que eu vou chamar de tal. Certo? Com essa mudança de variáveis, veja que essa integral que está aqui, ele se transforma na integral do primeiro caso que acabamos de analisar. Certo? Então, em princípio, vou voltar aqui. Então, em princípio, nós podemos resolver agora qualquer integral dessa forma que está aqui. Qualquer integral dessa forma aqui. E qualquer integral dessa forma que está aqui. Certo? Essa terceira integral que analisamos agora, né? Ela se transforma a primeiro caso, quando faz uma mudança variável, qual mudança variável? 1 sobre x mais f igual a uma nova variável, por exemplo. Né? Então, se transforma essa terceira integral na primeira. Tudo certo? Antes de ver, considerar exemplos, vamos ao chat se tem alguma dúvida. Tranquilo, né? Então, agora vamos a considerar alguns exemplos. O primeiro exemplo que vamos a considerar vai ser o seguinte, né? A integral de qual função? 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 1. Por sorte, neste exemplo que estamos considerando, né? O a é igual a 1, certo? Então, não vou precisar fazer aquelas transformações para transformar o coeficiente de x ao quadrado igual a 1, porque já está igual a 1. Então, qual é o algoritmo que temos que seguir para resolver isso aqui? Então, nós vamos a olhar para os dois primeiros termos, aqui, isso, os dois primeiros termos. E vamos a pensar num binômio quadrático cujo desenvolvimento contém esses dois primeiros termos. Então, o binômio seria esse aqui. Seria x mais 3 meios elevado ao quadrado. Por quê, né? Porque quando você elevar ao quadrado, vai estar x ao quadrado está aqui, mais o dobro de x vezes 3 meios vai dar 3x, também está aqui. Só que aí vai aparecer o quê? Vai aparecer mais 9 quartos. Como a gente não tinha 9 quartos, então vai subtrair, está vendo aqui? Menos 9 quartos. E aqui coloquei mais 1, por quê? Porque aqui temos mais 1. Tudo bem? Bom, aqui já coloquei a resposta direta, mas aqui vamos explicar por que é a resposta direta, né? Tá. Aqui primeiro vamos a resolver, ok, 1 menos 9 quartos. 1 menos 9 quartos é igual a quanto? Menos 5 quartos. Tá certo? Menos 5 quartos. E aqui eu vou fazer uma mudança de variáveis. X mais 3 meios é igual a t, por exemplo, né? Então, esse integral que está aqui vai ser igual a quê? A dt sobre raiz quadrada de t ao quadrado menos 5 quartos. Tudo bem? Então, eu vou voltar para aqui. Segurem isso aí. Então, nós chegamos a um integral dessa forma que está aqui. Aqui. Esse integral que está aqui. Certo? Chegamos aqui, t ao quadrado menos 5 quartos, né? Tá vendo? K ao quadrado vai ser igual a quanto? 5 quartos. Então, como que siga a integral? A integral vai ser igual a quê? Logaritmo de t mais t ao quadrado menos 5 quartos. Certo? Vou voltar agora. Aqui. Escreve aqui. Logaritmo neperiano de t mais t ao quadrado menos 5 quartos por módulo. Certo? E agora, vamos a voltar. O que denotou t? T era igual a que x mais 3 meios. Aí, substituindo aqui e desenvolvendo tudo, vai ficar essa expressão que está aqui. Tudo certo? Ficou claro ou precisa ir à lousa virtual para explicar os passos? Ficou claro? Muito bem. Emília falou que ficou claro, Arthur Guedes também, João Menos está certo, né? Tá certo. Aí eu encortei os passos, mas ficou claro. Vamos para o nosso próximo exemplo. Então.
Vamos agora calcular o seguinte integral, né? Veja que agora vamos a calcular um integral do segundo tipo, né? Veja que vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem, né? Agora nós vamos calcular a integral dessa forma que está aqui. Parece um pouquinho mais trabalhoso, mas é direto, tá certo? Aqui veja, então seria integral do segundo tipo, né? Então, o que fazemos aqui? Como falei, fecha o olho, pega um lápis e uma caneta e deriva. Vamos a derivar o que está dentro da raiz. Derivou. A derivada vai ser igual a quanto? 2x mais 3. Escreveu aqui no numerador, tá vendo? 2x mais 3. Agora nós vamos escolher coeficientes adequadas, de tal forma que com multiplicação, ou subtração ou adição, nós temos que chegar a esse numerador que está aqui. Então, uma coisa que como aqui é um numerador que tem x, então aqui tem 2x. Então, para chegar aqui, vou dividir por 1. Vou dividir por 2. Tá certo? Dividir por 2, quando vai desenvolver aqui, vai ficar x. Ficou x. Só que quando também vai multiplicar 1 meio, multiplicar por 3, né? Vai ficar 1 meio vezes 3, vai ficar 3 meios. Como não tínhamos 3 meios, então vou colocar menos 3 meios. Tá certo? E aqui adiciono mais 4. De outra forma, agora que o numerador dessa segunda integral é igual ao numerador da primeira integral. Uma vez feito isso aí, então agora vamos fazer o quê? Vamos a dividir nossa integral em duas integrais. Certo? Seria então a integral desse primeiro termo do numerador, que está aqui, mas vejam que o meio é constante, eu escrevi fora. Então vai ficar a integral de 1 meio, 2x mais 3, sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 1, tá certo? E aqui vamos a desenvolver 4 menos 3 meios. Isso aqui vai ser igual, o que vai ser igual? 8 menos 3, 5. 5 meios. Então, já escrevi aqui fora também da integral. Vai ficar a integral de x sobre a raiz quadrada disso aqui. Tudo bem? Bom, agora vamos a prestar atenção agora na primeira integral. Na primeira integral também é fácil resolver como o método já indicava, né? Vamos escrever 2x mais 3 dx, como sendo que a diferencial de x ao quadrado mais 3x mais 1. Veja aqui, esse mais 1 aqui é por conveniência, né? Porque, na verdade, aqui pode ser qualquer constante. Porque a diferencial de uma constante é zero, né? Aqui escreveu mais 1, por quê? Porque já estamos pensando em fazer mudança de variáveis. Escrevi de forma parecida com o que temos dentro da raiz. Certo? 5 meios. Isso aqui, como podem ver aqui, não estou trabalhando, porque isso aqui já sabemos. Ve aqui. Então, aqui na primeira integral, vamos fazer mudança de variáveis. X ao quadrado mais 3x mais 1, aqui, igual a t. Então, com essa mudança de variáveis, como que fica a integral? 1 meio de t sobre raiz quadrada de t, dx. E mais 5 meios. Isso aqui ainda não estamos mexendo, mas... Então. Agora, com relação à primeira integral, a primitiva de 1 sobre raiz quadrada de t vai ser igual a 2 vezes raiz quadrada de t. Mas cancela com esse 2, por isso fica raiz quadrada de t, né? Mais 5 meios, essa integral que está aqui. Agora, essa integral segunda que está aqui, a gente já sabe resolver. Tá certo? Ali, como fazemos como o caso anterior, tá certo? Procuramos um binômio quadrático cujo desenvolvimento contém os dois primeiros termos, faz mudança de variáveis, e vamos a transformar essa integral numa integral de que forma? A integral de 1 sobre raiz quadrada, né, de t ao quadrado, mais ou menos k ao quadrado, certo? Como foi feito no anterior. Feito isso, então, aqui na última linha, o que fazemos? Vamos a substituir t por x ao quadrado mais 3x mais 1. Aqui. E aqui mais, calculamos essa integral que está aqui, que por acaso vai ser isso. Tudo bem? Precisa esclarecimentos essa resultado final ou ficou claro? Obviamente aqui esse passo que já fiz direto aqui, coloquei o resultado direto, mas eu posso fazer na lousa, sim, caso precisar. Tudo bem? Podemos continuar ou fazemos na lousa? Ok, né? Bom, os que não se manifestam, obviamente, vou a supor que está tudo claro, né? Então, vamos lá. Agora vamos calcular a seguinte integral. Veja que essa integral é o terceiro tipo que nós
estamos considerando, né? Vejam que essa integral que queremos calcular é parecida com a primeiro caso, né? No primeiro caso não tinha esse x aqui multiplicando aqui, embaixo, no denominador. Então aqui, esse tipo de integral que está aqui, ele se transforma a integral do primeiro tipo que acabamos de analisar com uma mudança de variáveis, né? Qual vai ser a mudança de variáveis? 1 sobre x igual a t, certo? Aqui está escrito 1 sobre x igual a t. 1 sobre x igual a t. Agora vamos a passar da integração com relação a x para a integração com relação a t. Então temos que mudar tudo que é x com relação a t. Mas para começar aqui nós temos diferencial de x. Então 1 sobre x é igual a t. Significa que x é igual a 1 sobre t, não é? Tudo bem? Vamos a pegar diferencial. Diferencial de x vai ser igual a diferencial de 1 sobre t. Diferencial de 1 sobre t é igual a quanto? É igual a menos 1 sobre t ao quadrado de t. Tá certo? Menos 1, aqui é, menos 1 está aqui, dt está aqui e t ao quadrado. E esse t que está aqui, de onde que apareceu esse t aqui, que está aqui de multiplicado? Esse t aqui apareceu porque 1 sobre x é igual a t. Está vendo aqui? Apareceu aqui. Porque está multiplicando t de t. Esse t aqui que está multiplicando aqui no numerador é produto da mudança de variáveis, que é 1 sobre x igual a t. E aqui no denominador, né? Aqui no lugar de x colocou um x de x ao quadrado, vai colocar um t ao quadrado. No lugar de um x mais 1 sobre t. E aqui tem menos 1. Tudo certo? O que vamos fazer agora aqui? Aqui vou cancelar um t aqui, tá vendo aqui? Cancelo um t aqui com esse t aqui. Então aqui vai ficar no numerador, vai ficar 1 sobre t. Certo? Vamos aguardar aqui, 1 sobre t. E aqui vamos a desenvolver aqui dentro da raiz. Então aqui o mínimo múltiplo como vai ser t ao quadrado. Então vai ficar aqui 1 mais t menos t ao quadrado, né? E tudo sobre t ao quadrado. Aí extrai a raiz quadrada, vai ficar a raiz quadrada aqui sobre t. Tá vendo? Sobre t. Porque vai ficar sobre raiz quadrada de t ao quadrado, que seria t, né? E esse aqui 1 sobre t vai cancelar esse 1 sobre t que sobrou aqui. Por isso que já não tem mais os t aqui, tá vendo? E esse integral que nós recebemos aqui, que nós obtemos aqui, esse aqui é a integral do segundo da primeira forma. Quando o coeficiente do x ao quadrado, que é o t ao quadrado, é negativo, tá vendo aqui? Aqui é negativo. Então, significa que a integral deve dar forma de arcosseno. Vamos a transformar, então, esse aqui, né? Vejam o que eu vou fazer aqui, né? Só para saber, né? A gente está acostumado a trabalhar quando o coeficiente de x ao quadrado, t ao quadrado é positivo. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos a colocar menos em evidência e escrever assim. Porque eu quero trabalhar como parênteses assim. A menos para mim, é mais fácil trabalhar com t ao quadrado menos t menos 1 que com 1 mais t menos t ao quadrado. Fica mais fácil, é por conveniência, né? Se alguém não tem dificuldade, então pode fazer o análise tranquilo. Certo? Vejam que aqui eu não posso fazer aqui raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de t ao quadrado menos t ao quadrado, porque não existe raiz quadrada de um número negativo, né? Certo? Então vou guardar o tzinho negativo, ou aliás, o sinal negativo aqui, tá vendo? Estou guardando aqui. E agora vou desenvolver o que está dentro do parênteses. Aqui, como sabíamos, aqui vamos escolher um binômio quadrático que contenha os dois primeiros termos do parênteses. Que, né, por acaso seria esse que está aqui, né? E aqui seria t ao quadrado está aqui, menos o dobro do primeiro e segundo, menos t também está aqui, e aí apareceria um quarto, tá certo? Já aparece um quarto que nós tínhamos. Então vamos a subtrair um quarto. Vai ficar então menos 1 e menos 1 quarto, menos 5 quartos que está aqui. Tudo certo? E aqui vamos fazer uma mudança de variáveis. Qual a mudança de variáveis? T menos 1 meio, aqui. T menos 1 meio igual a tal. Então, diferencial de t, diferencial de tal. Está aqui. E aqui vai ficar raiz quadrada de menos tal ao quadrado e menos 5 quartos. E agora vamos a mudar esse sinal. Está vendo esse negativo que está aqui? Esse negativo aqui vai multiplicar aqui, vai ficar menos tal ao quadrado e mais 5 quartos. Tá certo? Então, aqui no dentro da raiz, vamos a ter o quê? 5 quartos menos tal ao quadrado. Mais 5 quartos, vamos agora assumir o menos 5 quartos. Por isso coloquei 5 quartos em evidência aqui, tá vendo aqui? E aqui vai ficar 1 menos tal ao quadrado sobre 5 quartos, né? Não foi assim?
5/4. Mas 5/4 no denominador vai ficar, é a mesma coisa que 4/5. Mas como está ao quadrado, então eu posso escrever o que assim? 4 tal ao quadrado sobre 5. Eu posso escrever como 2 tal sobre raiz quadrada de 5, todo elevado ao quadrado. Certo? Já estou pensando em fazer mudança de variáveis, né? Mudança de variáveis aqui. Antes de fazer mudança de variáveis aqui, o que eu vou fazer? Vou escrever fora da raiz, veja que aqui tem no denominador raiz quadrada de 5/4. Escrevo fora da raiz, então vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 5 sobre 2. Que na verdade, quando inverte, vai ficar esse menos d. Já tínhamos, vai ficar 2 raiz quadrada de 5. Ficou assim, né? Uma vez assim, a gente vai fazer a mudança de variáveis. 2 vezes tau sobre raiz quadrada de 5 igual a lambda. Então, sigue daqui, então, que diferencial de tau vai ser igual a quê? Diferencial de tau vai ser igual a quê? Raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes d diferencial de lambda. Aqui. Então, raiz quadrada de 5 sobre 2 cancela com esse que está aqui, tá vendo? Cancelou, por isso ficou aqui menos. Ó. E aqui fica 1 menos lambda ao quadrado. Mas agora sabemos que a primitiva de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos lambda ao quadrado é arco seno de lambda. Tá aqui. Ou menos por vir da integral que está aqui, né? E agora vamos a voltar às variáveis originais, né? Lembramos, lambda é o quê? 2 vezes tau sobre raiz quadrada de 5. Tá aqui. E agora lembramos que aqui foi tau. T menos 1 meio. Tá aqui. Aqui você desenvolve aqui. E por fim lembramos que significou T. T é 1 sobre X. E por fim, ficamos então esse aqui seria então a primitiva da integral que estamos considerando. De novo, repito, não? Uma vez que você fez todos esses processos aqui, aí você quer ter certeza que, de fato, a função que você encontrou aqui, ou seja, a primitiva, é correta. Se você deriva isso, o resultado final, se após a derivação, o resultado vai ser 1 sobre x vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais x menos 1, então você pode afirmar com toda certeza que a primitiva é essa. Caso a derivada primitiva não seja essa, então não é primitiva, aliás, né? Caso a derivada da função aqui não seja 1 sobre x e raiz quadrada que está aqui, então significa que alguma coisa está errada no caminho. Tudo bem? Alguma dúvida? Explica novamente aquela parte inicial da troca da variável, né? Vamos então abrir o Paint, tá certo? Porque troca por T. Vamos ver aqui. Qual foi que troca por T? A primeira, Emília? É só, Oi? essa, só essa parte aí que coloca. A primeira passo, né? 1 sobre x igual a t. Não entendi disso. Tá certo. Então vamos a... Antes de passar para o Paint, veja aqui, vamos. Essa é a integral que nós queremos considerar, esse exemplo aqui. É um caso particular. Vou voltar aqui. Veja aqui. Aqui. Essa integral que está aqui. Vamos apagar aqui. É um caso particular essa integral que está aqui. Está vendo aqui? Aqui temos a raiz quadrada desse que está aqui, vezes esse fator aqui da x. Esse aqui é um caso particular quando f é igual a 0 e e igual a 1. E como que se resolve essas integrais? Existe também um método para resolver direito, né? Você vai fazer a seguinte mudança de variáveis. A mudança de variáveis é 1 sobre esse fator que está aqui, igual a uma nova variável que nós estamos chamando tal. Com essa mudança de variáveis, nos permite sair dessa integral que nós estamos estudando para a integral que já sabemos resolver. Isso que está aqui. Certo? Então, agora eu vou para o Paint, rapidinho. Então, vou a descompartilhar os slides e vou compartilhar o Paint. Então, deixa ele
liberar aqui a mesa virtual. Tá certo? Então, nós temos assim, né? Aqui. Nós temos a integral. Aqui temos dx sobre x raiz quadrada, x ao quadrado mais, acho que é 3x, me parece. Deixa eu ver aqui para verificar. É, 3x mais 1. Não é esse aí, né? X ao quadrado mais x menos 1. Isso. X ao quadrado mais x menos 1. X ao quadrado mais x menos 1. Bom, deixa eu parar aqui rapidinho. Assim. Tá certo? Então, esse caso aqui, então, como se resolve esse tipo de integral? Igual, a mudança de variável vai ser igual a 1 sobre x, igual a uma nova variável, t, por exemplo, né? Tá. Quando faz essa mudança de variável, significa também que o x vai ser igual a 1 sobre t, não é? Tá certo? E aqui você vai ter que fazer a mudança de variável em todo onde tem x. Aqui tem um diferencial de x, portanto, se você calcula o diferencial de x, vai ser igual a diferencial de 1 sobre t. Tá certo? Por definição de diferencial é que a derivada de 1 sobre t, que seria menos 1 sobre t ao quadrado de t. Certo? Então vamos a substituir aqui. Então vou aplicar no numerador. Vamos colocar aqui a integral, assim. Aqui temos menos, vamos colocar esse menos para aqui. Menos. E no numerador temos o quê? Diferencial de x é igual a quê? É diferencial de t sobre t ao quadrado, né? Deixa eu para fazer certinho aqui. Vamos a... Vamos voltar aqui a caneta. Então, veja aqui. Então, vai ser a integral do que? Diferencial de x. Diferencial de x está aqui. Vamos colocar aqui por parte. 1 menos 1 sobre t ao quadrado de t. Certo? Sobre. Aqui nós temos 1 sobre x, né? 1 sobre x. 1 sobre x é igual a t. Tá certo? 1 sobre x é igual a t. Então, aqui parece que vai aparecer aqui o t. E aqui dentro da raiz... Porque isso aqui seria 1 sobre x, tá vendo aqui? 1 sobre x. 1 sobre x igual a t. Por isso o t fica aqui. Aqui ficaria 1 sobre x ao quadrado, seria 1t ao quadrado, mais 1 sobre t e menos 1. Vamos a passar aqui. Igual, aqui, né? Aqui esse menos vou escrever aqui. E aqui ficou o quê? T ao quadrado sobre t vai ficar 1 sobre t. Então aqui fica a integral. Aqui eu tenho aqui dt sobre t, né? E aqui embaixo, vamos a desenvolver. Vai ficar assim. Vai ficar aqui 1 mais t menos t ao quadrado sobre raiz sobre t ao quadrado, tá certo? Tudo dentro da raiz. Igual. Aqui vai ficar menos a integral. Aqui eu tenho dt sobre t. E aqui dentro da raiz vai ficar assim. Raiz quadrada de 1 mais t menos t ao quadrado sobre t. Por isso que cancela esse t com esse t que está aqui. Por isso que ficou assim, né? Menos a integral de t sobre 1 mais t menos t ao quadrado, raiz, né? Certo? Era essa parte aí, Emília? Era até aí só? Ou precisa fazer mais? Tudo bem. Tudo bem.
Vamos a voltar para nossos slides agora. Alguém tem mais alguma dúvida ou não podemos ir para a próxima página? Agora vamos lá. Tá certo? Então, nós resolvimos esse exemplo. Agora vamos a começar o próximo exemplo. O próximo exemplo é muito parecido com o anterior. Muito parecido, né? Se você observa o caso anterior, e vamos ver aqui. O caso anterior era x que estava multiplicando, né? A raiz quadrada, no denominador. Aqui, nesse caso, nós temos x mais 1. E aqui a mudança de variáveis sugerida é isso que 1 sobre x mais 1 igual a t. Certo? Fazendo essa mudança de variáveis aqui, lembremos aqui, coloquei uma observação aqui. Na observação, se 1 sobre x mais 1 igual a t, então x vai ser igual a 1 sobre t menos 1. Certo? Uma vez com isso que está aqui, então nós precisamos saber a que é igual ao diferencial de x. Diferencial de x, você pega diferencial do lado esquerdo, diferencial do lado direito. Aqui vai ficar diferencial de x, e aqui vai ficar diferencial de 1 sobre t. Diferencial de 1 sobre t vai ser igual a quê? Menos 1t ao quadrado vezes dt. Aqui já tem um menos. Vejam que aqui vai aparecer dt e t ao quadrado aqui. Já escrevi aqui embaixo. Certo? dt, t ao quadrado. E esse t que está aqui é produto da mudança de variável. Está vendo? 1 sobre x mais 1 igual a t. O t está aqui. Aqui já podemos simplificar t. Está vendo aqui? Simplifico esse t que está aqui. Vou simplificar com esse quadrado aqui. Então, na verdade, vou ficar aqui 1 sobre t. Certo? Vamos a guardar aqui 1 sobre t. Guardemos esse resultado. Então, e aqui, x ao quadrado. O que é x? X, 1t menos 1 elevado ao quadrado. Está aqui. Me vai dar esses três termos aqui. E mais 2 vezes x. Quando eu tenho 2, multiplico aqui por 2. Aqui vai ficar 2t menos 2tt. Bom, aqui é a mesma coisa. Aqui simplifica. Aqui menos 2, na verdade, seria, né? E aqui vemos aqui. Então, vai ficar... aqui tem menos 2t e 2t, cancela. Então, esse termo que está aqui, cancela com esse. Com esse que está aqui. E aqui tem mais 1 e aqui fica menos 2. Então, aqui vai ficar menos 1. Tá certo? Então, vai ficar assim, 1 menos t ao quadrado, fazendo 1 menos t ao quadrado sobre t ao quadrado. Então, aí você fica raiz quadrada de 1 t sobre raiz quadrada de t ao quadrado, que daria t. E esse vai cancelar com esse t que estava aqui. Lembra que aqui ficou 1 sobre t, e aqui embaixo vai ficar sobre t. Por isso ficou aqui. Uma vez que está aqui, já é fácil, né? Esse aqui é arcosseno. Arcosseno de t. Aí, lembrando o que foi o t? 1x mais 1. Substitui. Ficou dessa forma. Tá certo? Então, integrar dessa forma também a gente pode resolver. Sempre. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom. Então, vamos a continuar apresentando. Bom, vamos a chegar então aqui. Eu aqui vou avançar alguns slides e vou parar, né? Porque senão não vai dar tempo de resolver a prova. Veja aqui. O próximo assunto que vamos a estudar vai sobre substituições trigonométricas e hiperbólicas. Bom, aqui, obviamente, aqui vocês têm uma nova tipo de função hiperbólica. Não sei se na escola ou em algum lugar vocês já escutaram, né? Hiperbólica. Vocês já escutaram funções hiperbólicas? Por exemplo, já escutaram aqui igual cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica? Já escutaram alguma vez em algum lugar? Já, né? Logo vamos a definir então essas funções hiperbólicas, certo? Então, primeiro vamos a considerar substituições trigonométricas, tá certo? Nós podemos ter uma integral que depende de seno e cosseno, tá certo? Tem uma função que depende de seno e cosseno. A gente não sabe qual seria esse tipo de função, mas sabemos que depende de seno e cosseno, ou de seno ou cosseno. De um dos dois ao mesmo tempo, ou dos dois ao mesmo tempo. E também vamos calcular integrales
do produto do seno com o cosseno. Essas aqui são fáceis, né? O produto do seno com o seno, o produto do cosseno com o cosseno, e, como falei aqui, funções que dependem de seno e cosseno hiperbólico. Certo? Primeira coisa que vamos estudar vai ser, então, as integrais que contêm seno e cosseno, que dependem de seno e cosseno. Tá certo? Que dependem de seno e cosseno. Veja, não confundir aqui a notação que estou usando aqui. Essa notação aqui, esse F de parênteses, né? Seno de Chico, são funções que dependem de seno e cosseno. Você não sabe explicitamente quais são essas funções. Você só sabe que depende de seno e cosseno, ou de seno ou cosseno, qualquer uma delas. Ao contrário dessa integral que está aqui, dessa integral que está aqui, e desse aqui, que já você sabe explicitamente quais são as funções. Como essa função que está aqui é o produto de seno e cosseno. Essa que está aqui é o produto de seno com seno. Aqui, o produto de cosseno com cosseno. São diferentes esse que está aqui. Esse aqui dá para calcular diretamente. Vamos aprender daqui a pouco. Mas, no entanto, a primeira que vamos a considerar agora é uma função que depende de seno e cosseno. Você não sabe qual o tipo de função, só sabe que depende delas, né? Então, para resolver esse tipo de integrais, existe uma mudança de variáveis que vamos fazer, né? A mudança de variáveis que vamos a considerar é o que? Tangente de x meios, ou seja, tangente de ângulo metade igual a t. Certo? Essa aqui vai ser a mudança de variáveis que vamos fazer aqui, nessa primeira integral. Certo? Mas para fazer a mudança de variáveis, né, nós temos que saber aqui é igual ao diferencial de x, aqui vai ser igual a seno de x e cosseno de x com relação a t. Veja que vamos a passar da variável x para a variável t. Então, nós temos que saber explicitamente o que será igual a seno de x em função de t, cosseno de x em função de t e diferencial de x também em função de t. Tá certo? Então, vamos lá. Então, seno de x. Seno de x, vamos a interpretar como se fosse o seno do ângulo duplo. Ou seja, x vai ser ângulo duplo. Certo? Se x é ângulo duplo, então seu ângulo metade vai ser x meios. Então, pelo desenvolvimento do seno do ângulo duplo, vai ser igual a 2 vezes seno do ângulo metade, vezes cosseno do ângulo metade. E aqui vamos a usar o seguinte, né? Todo número inteiro pode ser escrito como número racional. Por exemplo, 2. 2 pode ser escrito como sendo 2 sobre 1. 3 sobre 1. Menos 4 sobre 1. Certo? Então, aqui vamos escrever da seguinte forma. 2 o seno de x meios vezes cosseno de x meio, vou escrever como sendo o quê? 2 vezes seno de x meios vezes cosseno de x meio, tudo dividido por 1. Só que 1, eu vou escrever como sendo a identidade trigonométrica fundamental. Todo mundo já sabe, né? O seno quadrado de x meio mais cosseno quadrado de x meios é igual a 1. Tá certo? Independentemente do valor de x. Tudo bem? Tá. Escrito aqui. Após escrever assim, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos a dividir tudo por cosseno quadrado de x meios. Certo? Divide tanto o numerador como o denominador. No numerador, quando divide por cosseno ao quadrado de x meios, vai cancelar um cosseno de x meios. Certo? Por exemplo, vai ficar seno de x meios sobre 2 sobre cosseno de x meios. No denominador, aqui vai ficar seno ao quadrado de x meios sobre cosseno ao quadrado de x meios. Mais cosseno quadrado de x meios sobre cosseno quadrado de x meios dá 1. Temos aqui 1. Tá certo? E aqui lembramos da definição da tangente, né? Aqui, então, esse aqui por definição vai ser igual a tangente de x meios. Tá aqui. Aqui lembra que está 2 escreve aqui. E aqui vai ficar tangente de x meios ao quadrado. Tá certo? No entanto, a mudança que estamos fazendo é o quê? Tangente de x meios igual a t. Aqui. 2 vezes t. E aqui vai ficar o quê? Tangente ao quadrado de x meio vai ficar t ao quadrado mais 1. Então, nós escrevemos o quê? Seno de x em função de t, né? Explicitamente. Vai ser 2t sobre t ao quadrado mais 1. Tudo certo? Agora vamos à vez do cosseno. O cosseno de x, de novo, vamos interpretar como o cosseno do ângulo duplo. Com o cosseno do ângulo duplo, vamos escrever aqui cosseno ao quadrado do ângulo metade, menos seno ao quadrado do ângulo metade. E aqui também lembramos que podemos escrever isso aqui dividido por 1. E o 1 escrevemos aqui. Escrevemos assim como se fosse a identidade trigonométrica fundamental. Esse que está aqui. Certo? De novo,
divide tudo por cosseno ao quadrado de x meios. Quando divide tudo por cosseno ao quadrado de x meios, tanto no numerador como no denominador, no numerador, o que vai ficar? Cosseno ao quadrado de x meios sobre cosseno ao quadrado de x meios dá 1. Tá aqui. Menos seno ao quadrado de x meios sobre cosseno ao quadrado de x meios. Tá aqui. Aqui eu já fiz direto já. Vai ficar seno ao quadrado de x meios sobre cosseno ao quadrado de x meios. Aqui fica tangente ao quadrado de x meios. E aqui, cosseno ao quadrado de x meios sobre cosseno ao quadrado de x meios dá 1. Pronto. Tá certo? Aqui, de novo, vou escrever tangente ao quadrado de x meios aqui no numerador. Tem esse aqui. E aqui, lembrando que tangente de x meios foi igual a t. Por isso que fica cosseno de x vai ser igual a 1 menos t ao quadrado. E t ao quadrado mais 1. Já temos explicitamente a expressão de seno e cosseno em função de t. Obviamente, esse tipo de mudança de variáveis não é fácil prever ou de lembrar. Então, mas, ao menos, vocês têm que saber, ao menos, como chegar à prova deles, né? Demonstração. Que, como podem ver, tudo se reduz a conhecimentos básicos do ensino médio, né? Ângulo duplo, seno do ângulo duplo e cosseno do ângulo duplo. Tá, agora, o que está faltando? Veja que nós encontramos para seno de x, aqui, cosseno de x, agora falta para diferencial de x. Agora eu vou escrever rapidamente aqui diferencial de x. Mas de onde que vem esse diferencial de x? Vou voltar aqui. Aqui. Aqui vou pegar a diferencial de tangente de x meios igual a diferencial de t. Então, diferencial de tangente de x meios vai ser igual a quê? A derivada de tangente de x meios, não é? A derivada de tangente de x meios. Vezes de x, não é? Mas a derivada de tangente de x meios, se todo mundo já sabe, igual a quê? 1 sobre cosseno ao quadrado de x meios. Não é assim? 1 sobre cosseno de x meios. E vezes a derivada de x meio, que daria 1 meio. Tá, 1 meio. E aqui, quando chegam aqui, vocês vão usar... aqui, deixa eu voltar. Já está aparecendo aqui, né? Aí você vai usar o fato de dividir tudo por seno ao quadrado de x, né? Tanto assim, e chega a essa expressão que está aqui. Então, diferencial de x é igual a essa que está aqui. Tudo certo? Tá bom. E assim, então, integrais da forma de funções que contêm seno e cosseno, ou seno ou cosseno, podem ser escritos como uma função racional, que nós acabamos de estudar na aula 18, né? Na aula 19, aliás, na sexta-feira. Também sabemos resolver. Tá bom? Então, esse tipo de integrais a gente sabe resolver aqui. Vamos agora a passar com... E agora, para resolver integrais dessa forma de produto que eu fiz menção, né? Veja que integral desse produto de seno com cosseno, integral do produto de seno com seno, integral do produto de cosseno com cosseno. Essas integrais são muito fáceis mesmo de resolver, né? Por quê, né? Veja que a gente aqui pode fazer a seguinte... Escrever simplesmente o produto de seno e cosseno. Por uma fórmula, é fácil de escrever como sendo essa aqui. O seno da soma dos dois ângulos, mais o seno da diferença dos dois ângulos. E quando tem aqui o produto de dois senos, você tem que olhar esse desenvolvimento. O seno da diferença de dois ângulos, menos o cosseno da soma de dois ângulos. E quando tem o produto dos cossenos, né? Isso aqui vai ser igual a quê? O cosseno da diferença dos ângulos, mais o cosseno da soma de dois ângulos. E tudo dividido por 1 sobre 2, né? Vamos a provar uma fórmula delas. As outras são fáceis, né? Vamos a mostrar a primeira fórmula dessas integrais. Essa aqui. Essa fórmula que está aqui. Por que esse produto que está aqui, ele deu essa soma que está aqui? Certo? Veja aqui. Primeiro vamos a fazer o seguinte. Vamos a desenvolver o seno da soma de dois ângulos. Tá certo? Aqui seria seno de nx mais mx. O que diz o desenvolvimento, né? Vai ser o seno do primeiro ângulo, seno de nx, vezes o cosseno do segundo ângulo, cosseno de mx, aqui, mais o seno do segundo ângulo, seno de mx, e o cosseno do primeiro ângulo, cosseno de nx. Tá certo? A mesma coisa fazemos para o seno da diferença de dois ângulos.
quais ângulos? NX menos MX. O desenvolvimento é o mesmo, só que vai mudar aqui o sinal. Certo? Vamos somar essas duas desigualdades. Soma, do lado esquerdo, vamos ter aqui seno da soma de dois ângulos, mais o seno da diferença de dois ângulos. E aqui na parte direita vamos ter duas vezes o produto, tá vendo aqui? Seno de NX com seno de MX, e duas vezes. E isso aqui vai cancelar, né? São iguais com diferente sinal. Portanto, de aqui que você observa que seno de NX vezes cosseno de MX é igual a 1/2 dessa soma dos senos que está aqui. Seno da soma e seno da diferença. Certo? Assim, integrar esse produto que está aqui, né? Integra. Esse dx aqui, eu coloquei esse dx aqui, certo? Esse dx foi adiantado. Esse dx que está aqui, não tem aqui, porque é a dedução da fórmula, certo? Esse dx era para ser colocado aqui, conforme foi colocado. Mas aqui, ainda não tem esse dx aqui, certo? Então, foi uma pressa. Então, considerem esse dx aqui. Tá? Uma vez que está assim, aqui integra. Então, a integral desse produto seno vai ser a integral desse que tem. Integrar isso aqui é muito fácil, né? Porque vai ser a integral de seno de n mais mx, mais a integral de seno de m menos x. Certo? As outras integrais se mostram de forma análoga. Tudo certo? Só que para mostrar as outras integrais, essas que estão aqui, tanto o produto de senos como cossenos, você vai considerar o quê? O cosseno da soma de dois ângulos e o cosseno da diferença de dois ângulos. A partir daí, você obtém as integrais que precisa. Tá certo? Agora nós vamos a definir aqui se é uma função hiperbólica, por exemplo, né? Em particular, o cosseno, o seno hiperbólico e as propriedades que elas têm. Tudo bem com as trigonométricas? Tem alguma dúvida? Jorge, João, Emília? Tá tudo claro? Acho que não. Vamos entender que não, tá certo? Tá. Vamos a... Obviamente, o método fica mais fácil de assimilar quando você vê um exemplo concreto, né? Por quanto a teoria. Então, antes de ver exemplos aqui, vamos a definir, então, a que se chama cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Tá certo? O cosseno hiperbólico é definido como sendo que a semissuma, né? Da exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2. E o seno hiperbólico, a semidiferença dessas funções. Exponencial de x e exponencial de menos x. Tá certo? Da definição, fica claro que o cosseno hiperbólico de x, ele é positivo independentemente de qualquer x. Ou seja, o gráfico dela deve estar acima do eixo das abscissas. Aliás, ele vai estar acima do valor 1, porque essa função, ela é só... O que acontece quando x é igual a 0? Quando o cosseno hiperbólico de 0 vai ser igual a 1, porque aqui vai ser 1, aqui também tem 1, 2 sobre 2 dá 1. Então, o cosseno hiperbólico é uma função positiva maior ou igual a 1. A diferença do seno hiperbólico de x, né? Se você coloca x igual a 0, o seno hiperbólico de 0 vai ser igual a 0, né? Porque aqui vai ser 1, exponencial de x vai ser 1, exponencial de menos x também vai ser 1. Então, 1 menos 1, 0, né? Tá certo? Então, o seno hiperbólico de x, também pela definição, ele permite valores positivos e negativos. Vejam aqui, vamos ver algumas propriedades. A diferença do seno e cosseno trigonométrico, que nós sabemos que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Para funções hiperbólicas é diferente, né? O cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x vai ser igual a 1. Essa propriedade se verifica facilmente pela definição. Aqui, no lugar de cosseno hiperbólico de x, você vai escrever sua definição aqui. I elevado ao quadrado. E aqui a definição de seno hiperbólico de x elevado ao quadrado. Desenvolvendo, veja que tudo vai ficar 4 de denominador, né? Comum. Desenvolve aqui, vai ser exponencial de 2x, mais exponencial de menos 2x, mais 2. Certo? Mesma coisa aqui. E simplificando, vai ficar 4 sobre 4 igual a 1. Certo? Então, vamos aguardar, então. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x hiperbólico vai ser igual a 1. Existem outras propriedades, né? Por exemplo, o cosseno do ângulo duplo é igual, né? Ali, de novo, você faz
as propriedades, né? Por definição. Cosseno hiperbólico de 2x vai ser igual ao quê? Exponencial de 2x mais exponencial de menos 2x. E isso que está aqui, você pode escrever como sendo o quê? O quadrado. Veja que se a gente desenvolve esse quadrado que está aqui, vai ser igual ao quê? Exponencial de 2x está aqui, mais o dobro do primeiro pelo segundo vai ser igual a 2. Como não tinha 2 aqui no numerador, aqui você subtrai, tá vendo? Menos 2. E mais o quadrado do segundo, que vai ser exponencial de menos 2x, está aqui. Tudo certo? Então, aqui o 2 vai ficar dividido aqui, o primeiro fator, menos 2 dividido por 2 dá 1. E aqui, para elevar ao quadrado, veja que vou considerar aqui 2, se eleva ao quadrado, aqui vai ficar 4, né? Então, para não alterar, multiplico por 2. Certo? E aqui lembramos, essa expressão que está dentro do parênteses é o quê? É o cosseno hiperbólico, né? Então, está elevado ao quadrado, vai ficar 2 vezes cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1. Essa propriedade aqui, ela se repete para o caso trigonométrico, né? O cosseno de 2x é igual a 2 vezes cosseno de x menos 1. Cosseno ao quadrado de x menos 1. Se repete. Mas, quando você está aqui, você pode obter outra propriedade, por exemplo, né? Aqui tem 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Aqui você lembra, o que é o cosseno ao quadrado hiperbólico de x? O cosseno ao quadrado hiperbólico de x é pela identidade anterior, veja aqui. Cosseno hiperbólico ao quadrado de x vai ser igual a quê? A 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de x. Certo? Então, essa igualdade vamos a substituir aqui. O que está aqui dentro do parênteses, está vendo? E aqui multiplicando, aqui vai ficar 2 vezes seno ao quadrado hiperbólico de x. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Fica assim. Então, nós temos duas expressões para o cosseno hiperbólico de x. Ou dessa forma, em forma de cosseno hiperbólico de x, ou em forma do seno hiperbólico de x. Também aqui dá para o ângulo, né? Aqui passa do ângulo duplo para o ângulo metade. Isso aqui é bom para quando vai integrar, né? Quando integra, por exemplo, cosseno ao quadrado de x, que é difícil integrar, aí você vai colocar em função do ângulo duplo. A mesma coisa com seno. Tá certo? E com relação às derivadas, quais são as propriedades desses cossenos e senos hiperbólicos? Aqui eu tenho aqui mais uma propriedade. Veja aqui, o seno hiperbólico de 2x é igual a quê? A 2 vezes cosseno hiperbólico de x e cosseno hiperbólico de x. Essa propriedade também se repete a mesma coisa que em trigonometria, né? Quase parecido. Ali é parecida, não é? E por fim, né? As derivadas. Qual seria a derivada do cosseno hiperbólico de x? A derivada do cosseno hiperbólico de x é fácil. Você escreve a definição do cosseno hiperbólico aí e deriva. Vamos ver a derivada aqui. E observa que o resultado que está aqui é o seno hiperbólico de x. A mesma coisa faz com relação à derivada do seno hiperbólico de x. Deriva a definição do seno hiperbólico, deriva, e o resultado que se obtém é o cosseno hiperbólico de x. Tá certo? Aqui a diferença grande está o quê? Enquanto a derivada do cosseno trigonométrico era igual a menos seno trigonométrico, né? Agora aqui não. A derivada do cosseno hiperbólico é igual a seno hiperbólico. Tudo bem? Vamos ver um exemplo, então, antes de parar e resolver o trabalho, se não está sendo tarde, né? Vejam aqui, né? Nós queremos calcular um integral da seguinte forma. Cosseno de x, seno ao quadrado de x menos 6 vezes seno de x, mais 12. Tem algumas integrais também que não precisa fazer a mudança de variáveis, só olhar, por exemplo, essa integral que você olha é fácil de resolver ou identificar. Veja aqui, qual é o primeiro passo, né? Cosseno de x, vamos escrever como se fosse diferencial de seno de x. Certo? Porque diferencial de seno de x é o quê? É a derivada de seno de x. Derivada de seno de x, cosseno de x vezes de x. Ou seja, o que está aqui. Certo? Uma vez que está aqui, vamos fazer mudança de variáveis. Ainda não vamos fazer mudança de variáveis. Vamos a seguir um pouquinho aqui. Veja que o que está dentro do... Aliás, o que está no denominador, que seria seno ao quadrado de x menos 6 vezes seno de x mais 12, eu posso escrever da seguinte forma, velho. Um binômio aqui de segundo termo. Quando eu desenvolvo esse binômio aqui, vai ser igual a seno ao quadrado de x, está aqui, já tenho, menos o dobro de seno de x vezes 3, vai ser menos 6 seno de x, está aqui também, já tenho, certo? O que vai aparecer? Vai aparecer 9, não vai aparecer 9, né? Mais 9, tá certo?
Mas o 9 eu não tinha, então vou destruir 9. Então subtrair o menos 9, seria 12 menos 9, 3. Depois fica 3. Certo? Uma vez escrito assim, vamos a fazer o que? A mudança de variáveis. Seno de x menos 3 igual a t. Seno de x menos 3 igual a t. Agora, observa aqui. Diferencial de seno de x é a mesma coisa que diferencial de seno de x menos 3. Por quê? Porque a diferencial de menos 3 dá zero, né? Constante. Então, aqui vai ficar dt, e aqui fica t quadrado mais 3. Essa expressão que está aqui já é um arco tangente, né? Só que seria arco tangente direto se no lugar de 3 fosse 1. Então, o que vamos fazer? Vamos a fazer uma mágica e vai ser sumir esse 3. De que forma? Vamos a colocar em evidência, no denominador, o 3. Uma vez que coloco em evidência o 3, vai ficar o quê? Vai ficar aqui t ao quadrado sobre 3. Mas t ao quadrado sobre 3, vou escrever de que forma? T sobre raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Certo? Mais 1. Uma vez escrito assim, vamos fazer a mudança de variáveis. T sobre raiz quadrada de 3. T sobre raiz quadrada de 3 vai ser igual a tal, por exemplo, né? Portanto, diferencial de t vai ser igual a raiz quadrada de 3 de tal. Portanto, aqui aparece um raiz quadrada de 3, que eu coloquei aqui lá fora já. E esse 3 que está aqui também, depois ficou assim. Certo? Ficou esse camaradinho aqui. Agora aqui já podemos já integrar diretamente, né? Esse aqui vai ser arco tangente de tal. Isso fica aqui, né? Aí, voltando à variável original, né? O que foi o tal? T sobre raiz quadrada de 3. Está aqui. O que foi o t? Seno de x mais 3. Voltou. Portanto, essa expressão que está aqui obtida seria a primitiva da função cosseno de x sobre seno quadrado de x menos 6x mais 2. Tá certo? Para ter certeza, repito, né? Para dizer que essa aqui é a primitiva, vocês têm que derivar essa expressão que está aqui. Uma vez que a derivada seja igual àquela função subintegral, aí vocês, com certeza, vão dizer que a solução está correta. Tudo bem? Vejam que aqui não precisou nenhuma mudança de trigonométrica que a gente acabou de ver, né? Bastou só enxergar, né? Uma mudança adequada, mais simples. Aqui. Mas, infelizmente, não todas as integrais envolvendo seno e cosseno se resolvem dessa forma que está aqui. Bom, vamos aqui. Aqui, por exemplo, né? Aqui é um exemplo. Vamos ver o último exemplo, senão não dá tempo de ver a prova, né? Tá. Aqui se vejam aqui, seno de x mais cosseno de x está no denominador. Certo? Então, aqui vamos fazer a mudança de variáveis. Tangente de x meios é igual a t. Certo? Então, veja, aqui vamos a lembrar tudo o que foi, quando faz essa mudança de variáveis, o que foi de x, o que foi seno de x e o que foi cosseno de x. Eu vou voltar brevemente aqui para vocês. Aqui. Aqui. Quando a gente faz essa mudança de variáveis, tangente de x é igual a t, vejam que o seno de x vai ser igual a 2t sobre t quadrado mais 1. O cosseno de x vai ser 1 menos t ao quadrado sobre t quadrado mais 1. E a diferencial de x é 2t sobre 1 mais t ao quadrado. Tá certo? Então, vamos voltar. Aqui. Então, vamos a subir. A dx, como dizíamos, está aqui. Seno de x também estava aqui. Né? E agora vamos a simplificar aqui. Veja que aqui no denominador tem, né? Tem duas frações, ou duas funções racionais que têm o mesmo denominador. Certo? O que você faz? Você soma o numerador, ou seja, 2t mais 1 sobre 2t mais 1 menos t ao quadrado. E aqui vai ficar sobre 1 mais t ao quadrado. Aqui diretamente 1 mais t ao quadrado, por isso cancelou, tá vendo? Cancela esse 1 mais t ao quadrado com o denominador 1 mais t ao quadrado. Por isso ficou assim. Tudo bem? E aqui, vejam que ficou dessa forma, né? 1 menos t ao quadrado. Aqui é, para que seja positivo aqui, eu posso multiplicar por menos. Certo? Menos 2. Fica mais claro aqui, para trabalhar, né? Então, aqui, vamos escrever agora, como essa aqui já sabemos resolver, né? T ao quadrado menos 2t. Vamos escrever como sendo os dois primeiros termos desse desenvolvimento que está aqui. Veja aqui. Aqui vai ficar t ao quadrado, está aqui. Menos o dobro 2t também está aqui. E aqui vai ficar mais 1.
Aí então tem que extrair menos 1, tá certo? Mais 1. Então aqui vai ficar aqui menos 1. Menos 2 mais 1, fica menos 1. Por isso que ficou, aliás, ficou menos 2 aqui, né? Porque ficou mais 1 e menos 1, menos 2. Menos 1 e menos 1, menos 2. Ficou aqui. Tá certo? Aqui o menos 2 aqui. E aqui vamos fazer a mudança de variáveis. T menos 1 igual a tau. Portanto, dt igual a d tau. Fica aqui. E aqui para esse aqui está aqui. Isso aqui isso aqui é a tabela que a gente estudou aqui. Se vocês observam aqui. Essa foi da aula da sexta-feira. Quando você tem aqui 1 sobre t ao quadrado menos 2, né? Aqui você pode fatorar, mas antes de fatorar, você pode transformar esse 2 em 1. Fica mais fácil, né? Como eu fiz aqui. Coloquei em evidência 2, aí depois faz uma mudança de variáveis e vai ficar nessa expressão que está aqui. Uma vez que está aqui, você vai escrever em forma 1 sobre tal, o lambda ao quadrado menos 1, escreve como suma ou diferença de frações simples. Aqui. Aqui, vamos a voltar aqui. E aqui você vai integrar, né? Você vai integrar a primeira, que seria a integral de 1 sobre lambda menos 1, que seria o quê? Logaritmo neperiano de módulo lambda menos 1, e menos a integral de lambda menos 1, lambda mais 1, aliás, né? Que seria o logaritmo neperiano de lambda mais 1. E agora aqui fica a parte mais fácil, né? Você vai voltar para variáveis originais. Vai lembrar que foi o lambda, tá aqui, tau sobre a raiz quadrada de 2, substitui. Certo? Uma vez que substituiu aqui, você vai lembrar que foi o tau. O tau foi o quê? É t menos 1. Tá certo? T menos 1. É isso aqui. E aqui você vai lembrar que foi o t. O t é tangente de x meios. Aqui, obviamente, vai simplificar, se é para simplificar. Portanto, a integral fica dessa forma. Como podem ver, as integrais começam a complicar um pouquinho mais, tá? Mas não se assustem, né? Vocês sabem o método. Vocês só aplicar o método tranquilo e vão integrando. Por isso que aqui se requer bastante técnica de integração. Saber muito bem derivar, né? Para poder não errar. Tudo bem? Com essa aqui, vamos encerrar então a aula de hoje e vamos a resolver algumas questões do trabalho. Do trabalho não, da prova. Tudo bem? Tudo certo. Então, vamos a retomar essa parte aqui na próxima aula. Bom, então veja aqui. Vamos agora então a segunda prova. Bom, a segunda prova que foi tomada na sexta-feira, né? Ela vale 7 pontos, né? Porque eu trabalhei 3 pontos. Quais eram as questões, né? As questões eram simples, muito simples. Vejam que todas essas questões que a gente perguntou, todas estão na lista, né? Até porque a maioria foi bem, né? Só vou fazer aqui umas observações em algumas e vou tentar resolver algumas. A primeira não vou resolver porque é muito fácil. Encontre os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão do gráfico da função que está aqui, da seguinte função, né? Aqui era só definição, nós temos um esquema e temos uma lista, inclusive, né? Como que se acha os intervalos de concavidade? Que a função pode ser côncava para cima ou côncava para baixo, né? Como que se acha? Você tem que derivar 2 vezes e olhar o sinal. Se a segunda derivada é maior que 0 em algum intervalo, então concluímos que o gráfico da função é côncava para cima. Se a segunda derivada é negativa em algum intervalo, então o gráfico dela é côncava para baixo. Era só isso. E o mais fácil aqui, os pontos de inflexão. Os pontos de inflexão eram os pontos onde a segunda derivada é igual a 0. Tá certo? Bastava dizer só isso aqui. Então, a grande dificuldade, talvez, aqui era saber derivar. Certo? A derivação desse aqui. Mas a gente já viu esse tipo, derivada desse tipo de funções, então não apresenta nenhuma dificuldade. Então, essa questão eu não vou fazer. Certo? Já está indicado. Já. A grande maioria fez. Tem alguns que tem algumas imprecisões, mas a grande maioria fez, né? Com relação à segunda questão,
tenho algumas observações a fazer. Qual a observação? Veja que aqui diz, encontre os valores máximo, e o valor máximo e mínimo é o mínimo da função. O que significa? Você tem que achar o valor onde a função atinge máximo. E qual é esse valor, né? Ou seja, f de qual ponto onde atinge máximo esse valor. Muitos de vocês acharam onde que a função atinge máximo, que é diferente. A função atinge máximo quando x é igual a tal, um número, 2, por exemplo, né? Então, se a função atinge máximo no ponto 2, então tem que saber qual é o valor máximo. O valor máximo vai ser igual a f de 2. Tudo bem? Era isso que tem que fazer. A mesma coisa com o mínimo, né? Se a função atinge mínimo no ponto x igual a 1, então você tem que calcular aqui igual a f de 1. Então, f de 1 é igual ao valor mínimo. Tá certo? Então, essa esclareceu. Então, é diferente de dizer valor máximo de ponto de máximo. Ponto de máximo onde ela atinge esse valor máximo. E o valor máximo é o valor mesmo da função, nesses pontos onde atinge máximo e mínimo. Outra coisa que também observar, que é um erro muito fácil, né? Eu dizia que a vezes o mínimo local, o valor do mínimo local é maior que o valor do máximo local, que justamente é nesse caso que está aqui, né? Tá certo? A vezes, por exemplo, tem aqui o valor, nesse exemplo era que a função atingia máximo e mínimo em qual ponto? Era menos 2 raiz quadrada de 3. Isso aí, né? Mais ou menos 2 raiz quadrada de 3. Então, aí vocês calculam nesses pontos. E como num ponto, por exemplo, deu positivo e em outro ponto deu negativo, a maioria falou, não? O valor positivo é ponto de máximo e o valor negativo é ponto de mínimo. É um erro. Então, o valor mínimo pode ser maior que o valor máximo. Tá certo? Máximo local. Pode ser conforme esse exemplo aqui. Tudo bem? Agora, com relação ao gráfico aqui, o gráfico vamos agora para o Paint, então, para tentar fazer, né? Vou descompartilhar aqui esse slide. E vamos a compartilhar aqui o... Professor, Oi. para a gravação, não? Gravando. Tudo bem, pode gravar aí, não tem problema não. Tá. Aí fica também para vocês aí, né? Tá, então eu vou apagar isso aqui. Vamos apagar. Vamos apagar. Tá, é a questão número 3, né? Vamos ver. Nós queremos construir o gráfico da seguinte função. F de x igual. Vamos ver qual é a função aqui. É 3x4 mais 1. 3x4 mais 1 sobre x ao cubo, né? Certo? Antes de construir o gráfico, nós temos que observar algumas propriedades dessa função. Observar as propriedades facilita bastante e permite fazer o gráfico de uma forma mais exata. Gráfico, né? Então, a primeira coisa que temos que fazer é o domínio, como falamos, né? Domínio. Então, a função f, o domínio de f, como podem observar, né? O domínio da função f. A função f é uma função racional. Então, o domínio da função racional são todos os pontos, exceto os pontos onde o denominador se anula. Então, o denominador se anula em zero. Então, o domínio dela vai ser R, sim ou zero, né? Ou seja, a gente vai tirar o eixo das ordenadas. Certo? Isso aqui é fácil aqui. Outra coisa fácil que permite se a função vai cortar o eixo das abscissas, que se chama o famoso zero, né? F de x igual a zero. Que seria as raízes ou zeros. Zeros de f, ou raízes. Mas, se observa o numerador, ele nunca se vai anular, né? Porque tem x a 4. X a 4, no mínimo possível, ele vai ser igual a zero. Quando x é igual a zero, mas zero não pode ser, porque zero não faz parte do domínio. Então, esse aqui nunca vai ser zero, não? Então, esse aqui não tem zero. Não tem.
sea, não existe nenhum x onde a função se anula. Ou seja, significa que o gráfico ele não vai cortar o eixo das abscissas. É importante isso aqui. Então, o gráfico ou ele está acima ou está abaixo. Ou está nos dois. E está acima ou está embaixo, mas ele nunca vai cortar. Outra coisa que podemos ver é a paridade. A paridade também ele é a paridade, né? Ele também simplifica muito as coisas, né? A paridade, que significa se a função é par ou ímpar. Não todas as funções ou são pares ou ímpares. A grande maioria nem é par nem é ímpar, né? Mas algumas são. Por exemplo, esse caso aqui é um exemplo de uma função ímpar. Se você trocar o x por menos x, por exemplo, aqui, né? Aqui vai ser igual aqui. Vamos escrever aqui. Aqui vai ser 3 menos x elevado a 4 mais 1. E aqui vai ficar menos x elevado ao cubo. Desenvolvendo aqui. Menos x a 4 vai ser x4. Aqui vai ficar 3x4 mais 1 sobre. E aqui tem menos x ao cubo, vai ficar menos x ao cubo. E aqui vai ser igual a quê? Menos 3x4 mais 1 sobre x ao cubo, né? Assim. E isso que está aqui, se vocês observam, isso aqui é o que? F de x, né? Então, assim vai ser igual a menos f de x. E essa aqui é a definição de ímpar. Ou seja, a função f é ímpar. E para que a gente fez essa propriedade? Simples, né? Se a função é ímpar, significa que o gráfico dela é simétrico com relação à origem. Simétrico com relação à origem. E o que você faz para x positivo, você vai passar negativo, só que a simetria com relação à origem. Vai facilitar bastante, né? Vamos descer aqui mais um pouquinho. Aqui. E agora vamos ver as assíntotas, né? Que é importante para assíntotas. Nós temos três tipos de assíntotas, né? Primeiro a vertical, a horizontal e a oblíqua. Horizontal. Primeiro a vertical. Qual é a assíntota vertical? A assíntota vertical é quando você calcula o limite. Vamos voltar aqui. Aqui, né? Calcula o limite da função f de x quando x tende a zero, né? Porque zero transforma o denominador em zero, né? Veja aqui. Limite. Vou colocar aqui f de x. Primeiro, quando x tende a zero pela direita. Zero pela direita. Tá certo? Assim. F de x. F de x está aqui, né? Todo mundo já sabe que é f de x aqui. Esse aqui está aqui. Qual é o comportamento dessa função quando x tende a zero pela direita? Quando x tende a zero pela direita, essa aqui vai dar zero, aqui temos 1 no denominador, no número 1. E aqui vamos ter um zero positivo. Então, 1 sobre 0 positivo vai dar mais infinito, né? Mais infinito. E agora, nós queremos saber quando tende a zero pela esquerda da função f de x. A mesma coisa aqui, vamos lá. Quando tende a zero pela esquerda, então esse aqui vai ser 0, aqui vai ficar 1. E aqui vai ser um zero negativo, né? Então vai ser menos 1 sobre 0, então vai dar menos infinito. Apesar que esse aqui já não precisa analisar, né? Porque a função é par. Então veja aqui, vamos ter algumas coisas aqui já. Aqui. Vamos descer mais um pouco. Tá certo? Assim, né? Eu vou apagar aqui um pouquinho. Eu vou apagar isso. Só para dizer que isso aqui veja que nós estamos excluindo x igual a 0, né? Tá certo? X igual a 0. Aqui é x, y. E aqui no passo anterior, nós consideramos que 0 é a assíntota vertical. Quando x tende a 0 pela direita, a função tende para mais infinita. Então, o gráfico vem por aqui. Certo? De cima aqui. E quando x tende a 0 pela esquerda, o gráfico vem por aqui, menos infinito. Por aqui, mais ou menos. Bom, já temos duas aqui já. Agora vamos ver se tem assíntotas horizontais. Assíntota horizontal é quando queremos limite, o x tende a algum número real, b de f de x. Certo? X tende a x0, vamos falar, x0, algum número, x0.
E aqui, se o limite fosse igual a um número. Mas como se vocês observam aqui, né? Olha, aqui x é infinito aqui. Desculpa aqui, x é infinito. Isso, é infinito. Que estava esquecendo aqui. X é infinito. Quando você calcula aqui, quando o x tende para infinito, essa expressão vai para infinito, independentemente de ser para infinito positivo ou negativo. Tá certo? Então, significa que não tem assíntota horizontal. Certo? Não há assíntota horizontal. Ahora vamos a calcular a assíntota oblíqua, né? Assíntota oblíqua. Assíntota oblíqua, que seria de que forma? Y igual, como decimos, kx mais b. Certo? Como que calculamos o k? Todo mundo já sabe, né? Limite quando x tende para infinito, do que? Da função f de x sobre x. Isso aqui vai ser igual a quê? O limite quando x tende para infinito. F de x é igual a que era 3x4 mais 1 sobre x ao cubo e tudo sobre x. Eu vou alongar um pouquinho a lousa. Isso aqui, ó. Voltando aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual limite quando x tende para infinito. Aqui vamos ter 3x4 mais 1 sobre x4, né? E todo mundo já sabe a essa altura que esse limite aqui vai ser igual a 3, né? Certo? 3. Então, o k é igual a 3. E para calcular o b vai ser igual a quê? Limite de f de x menos kx, assim. Quando x tende para infinito. Fazendo essa coisa, o f de x está aqui, quando e o k é igual a 3, né? Esse limite vai ser igual a 0. Se calculando, né? Eu estou abreviando porque o tempo está curto, né? É 0. Então, nós temos então que y igual a 3x é assíntota oblíqua, né? Então, vamos escrever, vamos a desenhar a assíntota oblíqua aqui no gráfico. Quando é x, aqui seria, quando é y igual a x, seria bissetriz, né? Então, quando é 3x, então, ele está mais perto aqui. Então, mais ou menos seria aqui. Vou fazer assim. Isso. Vou fazer aqui, não. Isso aqui seria y igual a 3x. Nós temos a assíntota vertical e a assíntota oblíqua, né? Veja que na assíntota oblíqua, o gráfico não vai passar. Então, veja que está começando aqui, então, de jeito nenhum, o gráfico vai estar aqui do lado direito, porque aqui tem duas assíntotas. Já é fácil ver, então, que ele vem aqui e alguma coisa ele vai ter que... Agora vamos ver o comportamento da função. O que acontece com limite da função quando x tende a mais infinito. Aqui. O que acontece quando tende a mais infinito, né? É fácil ver que esse aqui também vai ser mais infinito. Por quê, né? Essa aqui, a função é f, está aqui. Quando x tende a mais infinito, obviamente aqui aqui potência maior, né? No numerador que no denominador. Então, tende a mais infinito. Então, significa que quando x tende a mais infinito, o gráfico vai vir por aqui. Então, observamos que a função é contínua para todo x maior que zero, né? O que significa que a gente vai poder conseguir fazer o gráfico sem tirar a caneta, né? Então, o gráfico vem de cima, ele deve descer um pouquinho e depois subir. Então, é fácil ver que aqui a função vai atingir um mínimo. Ou pode ser vários aqui, né? Então, para saber isso, então, a gente vai
calcular a derivada da função, né? Vamos calcular aqui a derivada. Vamos lá, aqui. A derivada f de x vai ser igual que a derivada de 3x4 mais 1 sobre x ao cubo, né? Aqui essa. Vamos calcular rapidamente aqui. Deriva o numerador, vai ser 12x ao cubo, certo? Vezes x ao cubo. Menos 3x4 mais 1, vezes a derivada do denominador. Seria 3x ao quadrado. E aqui fica x6. Vamos simplificar aqui. Vai ficar aqui 12, x6, menos, né? 3 por 3, 9, x6, e menos 3x ao quadrado. Aqui também menos, certo? E tudo isso sobre x6. Aqui, 12 menos 9, 3, né? Então, vai ficar 3x6 menos 3x ao quadrado, né? Tudo sobre x6. Aqui vocês podem colocar em evidência x quadrado aqui, é isso. Evidência x ao quadrado, né? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. E aqui fica o quê? x4 menos 1, né? Assim. Sobre x6. Por exemplo, assim. Tudo certo? Aqui cancela. Porque o x não é zero, né? Cancela, aqui vai ficar, então, 3x ao quadrado. X a quarta, né? X a quarta menos 1 sobre x3, certo? E esse aqui vai ser igual, para calcular aqui, vai ser 3x ao quadrado mais 1 e x ao quadrado menos 1, tá certo? Podemos escrever aqui a diferença de quadrado x4 menos 1, como sendo que x ao quadrado mais 1 e x ao quadrado menos 1, né? Sobre x ao cubo. Aqui, para o x ao quadrado menos 1, dá para ainda para fatorar, né? Então, vai ficar aqui 3x ao quadrado mais 1. Aqui vai ficar x mais 1 vezes x menos 1. Então, não tem espaço aqui. Tudo isso sobre x ao cubo. A derivada se anula em 2 pontos, né? Se vai anular quando x é igual a menos 1 e quando x é igual a 1. Então, nós temos aqui f' de x vai ser igual a 0 quando x é igual a 1 e x é igual a menos 1. Então, esses são candidatos de pontos máximo e mínimo, né? X igual a 1 menos. Mas pelo gráfico, vamos voltar aqui o gráfico. O gráfico, cadê o gráfico mais para cima, né? Aqui. 1 está aqui. Pelo gráfico, o ponto 1 é candidato para ser mínimo. Certo? Aqui. Aí basta calcular f de 1. F de 1 vai ser igual a quanto? 4, né? 4, aqui tem 4. Então, ele vem por aqui. Gira aqui. Como só tem para x positivo, só tem um ponto crítico, né? Então, vai ser só mínimo. Então, um gráfico mais ou menos assim. Veja que aqui não estou usando aqui o neofato da função ser côncava, nada, mas já dava para perceber que vai ser aqui igual. Certo? E outro ponto crítico quando é menos 1, né? Menos 1 aqui, quando é menos 4. Aqui vai ser menos 4, né? Então, o gráfico vai ser como esse. Simétrico com relação à origem, vai ser assim, mais ou menos. Certo? Aí, bem. Para aqui, mais ou menos, o gráfico, né? Obviamente, para ter... Mas esse já nos dá uma ideia, né? Veja que aqui não usei nem a segunda derivada para ver concavidade, tem ponto de inflexão, nada. Mas já dá para ter uma ideia, mais ou menos, que o gráfico é dessa forma. Tudo bem?